qual foi a sua jornada? Como é que a Noir chegou na sua vida e como é que a Noir se desenvolveu até a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje? Eu tenho a impressão de que a Noa ela começa no nu do bebê, sabe? No intrauterino, naquilo que eu fui descobrindo por uma necessidade, uma busca minha, pessoal, primeiro. Eu acho que antes de ser uma profissional da saúde mental, a minha busca me movia. A arte, ela me curou na minha infância, na minha adolescência. E aí depois eu fui transformando isso em algo profissional. Eu acho que é a consolidação de tornar o serviço aquilo que eu consegui e conquistei primeiro para mim, assim. E que continua, não é algo inteiro, pronto. É vivo, é mutante, faz, agrega, né? Agrega as minhas relações, agrega o conhecimento que eu vou necessitando ter, e aí ela deixa de ser minha e passa a ser nossa, por uma necessidade mesmo de compartilhar, de entender também que é importante, é indispensável, eu diria, para a geração da vida, essa união. Acho que só não dá. Só não dá. Sempre é nós, assim. Começa com o indivíduo, né? Começa com a gente primeiro, começa comigo. Mas o movimento e a vida para se fazer, ela precisa ser fecundada e orientada pelo coletivo. Eu sinto que escolher educar adultos, reeducar adultos, né? Uma educação não formal, não é sobre aprender conhecimento para que a gente possa, nessa lógica, né, cognitiva. É um outro tipo de conhecimento, é uma espécie de conhecimento emocional mesmo, socioemocional. Como é que a gente vai aprender a se relacionar? Como é que a gente vai aprender a evoluir? A morrer tantas vezes para poder renascer. Por isso que tem muito a ver com esse formato da água, oceânico, submerso, dessas águas profundas, às vezes mais rasas, mas na maior parte do tempo profunda que a gente precisa mergulhar, às vezes mais turvas, às vezes mais claras. E eu sinto que é simbólico e é sistêmico e carrega valores que precisam estar definidos e claros, para que eu consiga viver bem para mim e para o outro. E não é fácil se disponibilizar e estar num lugar de transformação. Poucos conseguem se colocar nesse lugar, mas é sempre um convite. Primeiro a experiência. O sistema de ensino está completamente defasado. Claro que existe a nossa honra e homenagem a tudo que foi da forma que foi, mas não faz já o menor sentido buscarmos uma ferramenta e uma tecnologia de ensino e aprendizado em que você passa anos, anos, anos para tentar chegar no objetivo e quando você chega ali já está defasado, né? Já está. Então, a realidade mudou drasticamente, todos nós podemos sentir isso, temos que nos adequar, ir nesse rio que vai encontrar o oceano. Eu queria falar um pouquinho também de que forma eu cheguei na Noir. Enquanto você falava, Lê, me veio muito a imagem bíblica do Éden, que quando Adão e Eva, depois de comerem a maçã e se despirem de alguma forma e se observam nus, eles sentem vergonha da nudez. E aqui estamos com três mulheres ancorando essa energia da tríade, do pai, do mãe, do filho, mas dessa construção, onde dois ou mais estiverem, estaremos presentes. E quando eu olho para essa cena, eu adoraria reescrever essa cena de forma que nós pudéssemos, em algum momento, estarmos novamente conectados com a nossa nudez, com a forma que viemos ao mundo, antes de qualquer ancoramento de energia desse planeta e das expectativas desse planeta, mas chegamos de uma determinada forma. Chegamos de cabeça para baixo, assim como um enforcado. A gente se posiciona de cabeça para baixo para que a gente possa entrar no mundo nessa posição, apesar de inúmeros de nós termos sido tirados essa oportunidade de uma forma artificial e arcarmos com essas consequências dessas escolhas, mas assim como um enforcado, né, que se posiciona perante o mundo para ter uma nova vida, uma nova referência de vida, a Noir convida as pessoas para terem essa nova referência de vida. Somos, dentro da área do autoconhecimento, o desenho humano, por exemplo, classifica pessoas como projetoras, como refletoras, como geradoras ou manifestantes. Coincidentemente ou não, eu e a Alessandra somos projetoras.
que dentro do desenho humano são pessoas numa proporção da Terra que tem o chip, a capacidade, o dom, vem com algo que é ver caminhos de uma forma distinta, um tanto mais pioneira, um pouco mais de abertura para isso. E aí, ao juntar essas energias, você ganha força. Porque assim como a Alessandra falou, é impossível você, na vida, durante muito tempo, você seguir sozinho. Pode ser uma escolha, mas tem um preço que eu também não estou mais disposta a pagar. Eu, na minha primeira formação como veterinária, eu fui para a veterinária em razão de uma desconexão com a raça humana. Eu gostava mais de bicho do que gente. E isso foi um reflexo durante muitos anos. E só depois que eu acessei as constelações familiares e toda a filosofia sistêmica por trás disso e fiz uma especialização em veterinária sistêmica, que eu pude observar que isso era uma dor absurda de alguém que não tinha conseguido salvar os próprios pais e aí não conseguiu salvar a própria espécie e aí numa tentativa de um esforço hércule, a gente tenta salvar uma outra espécie. E a partir dessa experiência da visão sistêmica, que é um dos pilares da Noa, fornecer às pessoas essa possibilidade de ter esse olhar perante o mundo, foi um olhar que me possibilitou me olhar como pequena diante disso, pois trazia um peso absurdo para minha vida. Então, ninguém vai e leva alguém em um caminho que não percorreu, né? Ou pelo menos não deveria fazer isso, pois é de extrema irresponsabilidade fazer dessa forma. Então, pode ter certeza que qualquer pessoa que chegar aqui na plataforma, ela vai estar, seja comigo, seja com a Alessandra, seja com nossos parceiros, estarão com pessoas que percorreram um caminho, que observaram os frutos desse caminho percorrido e, a partir disso, querem trazer a possibilidade de uma forma acessível para que as pessoas também percorram esse caminho, se assim desejarem, e tenham frutos. Frutos que, ao meu ver, foram frutos incríveis para a minha vida. Então, falando também um pouquinho, né? Além da veterinária sistêmica, o que eu percebi com isso? Que os animais, eles não precisam de nós da forma que a gente imagina que eles precisam de nós. E você vai ter a oportunidade, ficando aqui com a gente, de eventualmente perceber também não só o campo dos humanos, mas o campo dos animais, e perceber isso que durante muito tempo eu não percebia, que os animais, eles estão inteiramente na presença nesse planeta, eles estão dentro de uma dinâmica, eles trabalham em uma comum unidade, equilibrada, ordenada. Eles respeitam as leis sistêmicas naturalmente. Então, não existe nada que nós, como seres humanos que viemos depois, inclusive, dentro de uma ideia de ordem, sejamos capazes de fazer por eles só porque temos um intelecto mais desenvolvido. E aí, o nosso convite aqui é exatamente sair um pouquinho dessa camada que foi uma camada durante muito tempo priorizada e convidá-los a entrar em contato com essa máquina, essa ferramenta, antes que ela se torne definitivamente uma máquina, né? Enquanto um ser orgânico, para que a gente reconheça que isso daqui é perfeito, isso daqui tem uma sabedoria inata, que é capaz de, assim como uma antena que criamos, captar todas as informações disponíveis já existentes e reorganizar e reestruturar e com um processo cognitivo que nos foi dado também, poder fazer escolhas diferentes, de não repetição de crenças, de não repetição de padrões já reconhecidos como prejudiciais. Então, a Noa traz valores, são valores de pertencimento, de visão sistêmica, de autorresponsabilidade, de inovação, para que a partir desses valores da arte, da expressão do feminino, não excluindo o masculino, mas como parte integrante desse masculino que nos ensinou muito e que nos levou muito longe e que também nos traumatizou muito, mas que também já tem energias diferentes e que isso possa ser reconhecido e que com esse aprendizado não formal, mas fenomenológico, de um lugar em que a gente sai da nossa arrogância de achar que a gente sabe mais, mas nos permitir simplesmente receber e entregar, e isso tem resultados comprovados, independente de ser científico ou não. Resultados na minha vida e de todas as pessoas que eu conheço. Alguns dos resultados que eu posso te falar a partir dessa caminhada, dessa trilha. Hoje eu amo os seres humanos tanto quanto os animais. Hoje eu consigo me relacionar com as pessoas de um lugar em que eu consigo dar o limite. A partir da visão sistêmica que eu aprendi na vida, eu consegui estar em situações completamente complexas, porque elas ainda existirão. Não é um caminho em que você não terá dificuldades, não terá buracos, não terá desvios, mas que você
pode estar na presença nesse caminho e perceber qual é cada aprendizado que surge, qual é a bênção, como um amigo meu diz, de cada situação que surge na sua vida. E que você atravesse isso de um lugar que existe o choro, existe a raiva, existe o medo, você reconhece essas emoções dentro de você e não mais de um lugar de eu não sinto nada, que parece ser um lugar de força, mas é um lugar de completa desconexão e que cobra através das sintomatologias o seu preço. Então, eu não sinto nada, sou forte, então eu fico rígida, eu me sinto maior, dá dor na coluna, dá dor na cabeça, da dor na musculatura que está contraída, e ao não sentir nada, o corpo não sente, então vai aumentando a intensidade do sintoma, da patologia. E é claro que a gente tem ferramentas dentro da medicina tradicional que corrige e te auxilia a não sentir, mas que, novamente, se a forma que nossos ancestrais fizeram estivessem efetivamente ajudando e melhorando, não estaríamos na forma que o planeta ainda se encontra. 2.500 anos atrás, aproximadamente, Confúcio diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito com você. E aí eu pergunto: quantas vezes hoje você fez algo a alguém que você não gostaria que fosse feito com você? E aí depois vem Cristo, Jesus, e diz: amai o próximo como a ti mesmo. Como se a gente ainda não aprendeu a nos amar, nos sentirmos preenchidos. Ainda delegamos essa sensação de amor a um terceiro, ao pai, à mãe, a quem criou, ao cônjuge, aos amigos, aos colegas de trabalho. Como? E aqui é um convite para que essa jornada possa ser feita de forma coletiva, para que esse caminho que muitas vezes os projetores fazem, que é extremamente solitário e que independente de ser projetor ou não, você com certeza já vivenciou isso na sua vida, de se sentir apartado do todo, né? Possa ter ali pessoas que estão vibrando na mesma energia, nos mesmos desejos, nos mesmos valores. Meu pai, por exemplo, ele dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E apesar de ter uma sabedoria racional nisso, eu compreendia perfeitamente o que ele queria dizer com isso, o corpo e a alma não acompanham esse raciocínio. Então, enquanto estivermos delegando para as crianças ter um futuro melhor, de um planeta melhor, e não reconhecermos que o nosso exemplo é fundamental para que isso aconteça, então por isso a autorresponsabilidade dentro da NUA como valor é que para existir a possibilidade de transformação precisa haver coerência na fala, no movimento e na atitude. As constelações familiares, como uma das ferramentas que vai ter dentro do aplicativo, te ensina a observar se a sua fala, se a sua projeção, se o seu corpo estão acompanhando esse movimento, que é um movimento que é nato. A gente sabe quando está contraído e quando está em um processo de expansão. E isso a gente pratica aqui também. E aí minha mãe, de um outro lado, sempre reconheceu as palavras, o palíndromo. Ela falava que adorava palíndromo. Palíndromo são palavras que, se você lê de uma forma ou do contrário, dá na mesma. Meu pai, ele tinha mania de mudar, né? Ele chamava assim, Anairã. Aí o pai, o que é Anairã? Anairã, você ligou para a pessoa errada. Anairã é Mariana, ao contrário. E aí ele tinha. Então eu fui desenvolvendo isso também. Megaraga era quase um dicionário de palavras ao contrário. Eu falei, eu tenho que parar com isso, porque daqui a pouco eu tô ficando doida de ficar fazendo as coisas ao contrário, né? O contrafluxo. Mas tinha um aprendizado nisso. E minha mãe, sabiamente, falou: adoro os palíndromos. Eu acho que por ter essa relação e olhar para o meu pai fazendo isso, quando ela via que a palavra era de uma forma ou da outra dava na mesma, tinha uma beleza nisso. E uma das palavras que depois de muitos anos eu percebi que era igual é somos. Somos é um palíndromo. Não importa a forma que você olhe para aquela palavra, para aquela realidade, o somos entrega a mesma verdade. Então o convite é para que a gente seja seres que já somos, mas que ainda falta para algumas pessoas essa compreensão da força que é simplesmente ser, dessa nudez, não necessariamente a física, mas não teria problema nenhum se fosse a física também, mas se despir dessas crenças que já não contribuem. E não é preciso. Teve um filme agora recente que está no cinema brasileiro. O Seu Jorge fez um filme que está no cinema, alguma coisa sobre a mãe. E é um filme que mostra uma mulher
extremamente em uma situação vulnerável com o filho, precisando sair de um ambiente doméstico com uma certa violência, com álcool, e essa mulher sem ter absolutamente, não tem renda, essa pessoa trabalha como catadora de lixo e reciclagem, então uma renda, às vezes, mostra no filme R$ 60 no dia depois de um esforço absurdo. E essa pessoa, ela escolhe mudar de vida. E a partir dessa escolha, em menos de 2, 3 dias, a vida dela está completamente diferente. Por quê? As condições mudaram? Não. Ela mudou. Quando ela muda o olhar dela, tudo muda. E o nosso convite é exatamente para que você também possa mudar o seu olhar. E com isso mudar absolutamente tudo. Então eu estava falando um pouco das consequências, né, dessa visão sistêmica na minha vida. Eu, por exemplo, tive acesso novamente ao meu pai uns 2, 3 anos sem ver, sem falar. E aí reencontrei meu pai até o dia da morte dele, estávamos extremamente próximos. Então eu tive a bênção de poder viver esse reencontro. E depois de reviver esse encontro, proporcionar esse reencontro para inúmeras pessoas de um lugar que tinha um julgamento, tinha um distanciamento e que não necessariamente é a forma. Você não precisa encontrar seu pai, ver seu pai e ter esse contato próximo. Né? Não necessariamente. Você precisa avaliar o quanto isso é saudável ou não saudável na sua vida, mas reconheça que existe um vazio e uma pulsão que nos direciona para querer esse encontro. Seja fictício, virtual, através de uma representação, seja através da realidade. Muitas vezes você faz o processo de representação inicialmente para que seu cognitivo compreenda a informação e depois, naturalmente, essa realidade chega até você. E isso também já tem sido trabalhado, estudado por inúmeras pessoas, o quanto a nossa crença e sensação gera a realidade que a gente está criando. São algumas coisas que eu queria trazer para vocês. Assim, a questão da constelação familiar, para mim, foi dentro de todas as áreas do autoconhecimento que eu vivenciei. Para mim, não tirando o valor de todas as outras, mas foi algo que eu vi uma simplicidade e uma conexão com o corpo, uma conexão que me faltava. E aí, a partir dessa conexão, também vi o quão eficiente era na vida das pessoas os resultados. Então é algo que não utilizava muito do nosso intelecto, não tinha um conteúdo extenso, é algo extremamente simples, né? A filosofia sistêmica ela abarca 3 leis que, independente de você acreditar ou não, assim como as leis herméticas, assim como a lei da gravidade, as leis universais, as leis das constelações familiares da visão sistêmica, segundo Bert Hellinger, são 3. A primeira delas é o pertencimento. O quanto nós desejamos nos sentir pertencentes à nossa família, aos nossos grupos, aos colegas. E quando algo, qualquer coisa ameaça minimamente essa sensação de pertencimento, quanto a gente fica impactado com isso. Mas que se estudamos e vivemos essa filosofia, a gente começa a observar que o pertencimento é um conceito amplo. É impossível você excluir algo ou alguém. Quanto mais você tenta excluir, mais a pessoa ou a situação ou o conflito ou o problema vai tomar conta, vai entrar. E quanto mais pacífico e dando o lugar, ainda que um lugar geograficamente falando distante, mas quando você reconhece que aquilo é algo pertencente, quanto que isso assenta dentro de nós. E os impactos disso na vida das pessoas, de uma exclusão transgeracional muitas vezes, e que é inexplicável, racionalmente dizendo, né? Mas que se você vê um histórico de uma família, o quanto uma exclusão lá atrás gera uma repetição inconsciente até que isso seja de alguma forma curada e revelada para que todo o sistema se cure. A segunda lei é a lei da ordem, que deveria ser extremamente clara para nós brasileiros, afinal a nossa bandeira é ordem e progresso. Nós brasileiros não é à toa que tivemos um boom dentro da visão sistêmica no nosso, porque está estampado na nossa bandeira uma das leis sistêmicas. E o quanto que seria importante que essa ordem, de fato, estivesse organizada. Grande problema e conflito que temos também nas famílias e na sociedade é a nossa dificuldade de reconhecer a ordem. Os pais vieram antes. Nós, como filhos, 15, 20, 30 anos, 50 anos hoje em dia, os pais têm de diferença desses filhos. E aí esses filhos vêm se sentindo muitas vezes maiores e mais competentes para lidar com algo que alguém que já está no planeta há muito mais tempo vivenciando não tem isso reconhecido. E o quanto isso impacta no nosso corpo, nas nossas relações de trabalho, familiar, de amizades. Então observe se vocês têm
pertencimento e ordem, sendo que normalmente a ordem tem relação com pertencimento, porque se você tem clareza e está com todo mundo pertencente, você reconhece naturalmente a ordem. E por fim, a terceira lei é o equilíbrio de dar e receber. Como que estão ou não estão equilibradas as relações e por que elas estão desequilibradas? Qual é a nossa dificuldade em nos colocarmos num lugar verdadeiramente de receptividade perante ao outro? E aí você pode perguntar, não, mas adoraria receber. É tão bom receber, mas é um grande desafio, porque o receber, ele está vinculado a esse feminino, que infelizmente está deturpado na nossa sociedade. O feminino, ele é inerente a essa capacidade dele de receptividade. Nós recebemos o espermatozoide para gerar a vida. Nós recebemos uma vida dentro de nós para gerar um fruto. Só que o receber dentro das relações nos colocam como menor. Nós nos sentimos devedores em relação ao outro. No momento em que a gente recebe algo, a gente sente que a gente deve. E ninguém conscientemente gosta de estar numa situação em que se sente devedor. Ou não quer olhar para isso e tem os resultados de não olhar para isso. Quando a gente olha para as relações e percebe estou dando, estou dando, estou dando e não está tendo resultado, ou a pessoa acaba indo embora, o quanto eu sou responsável por essa dinâmica. Por isso que a autorresponsabilidade, mais uma vez, é um valor dentro da Noa. O quanto nós, independente de estarmos nesse lugar de só receber e não retribuir, e quanto que nós estamos e isso muitas vezes no lugar de filhos, que recebemos dos pais e não conseguimos nem reconhecer isso perante a sociedade, o quanto recebemos, porque seria reconhecer o valor do outro. E se não estamos reconhecendo o próprio valor, como projetar uma realidade que não reconhecemos em nós mesmos? Como projetar no outro essa realidade? Pais dão, filhos recebem. Mas os filhos precisam reconhecer que receberam o suficiente, ainda que tenha sido apenas a vida. Apenas, entre muitas aspas, porque a vida é a potência pura. A partir do momento que esse espermatozoide encontra esse óvulo, é pura potência, é pura multiplicação, é pura capacidade. É possível você atingir qualquer realidade que você queira se você tem a vida dentro de você. E se você não está se sentindo nesse lugar, é porque possivelmente você não está reconhecendo o valor e a potencialidade da vida por si só. E novamente, é um convite de inovação, de acessibilidade, um convite de autorresponsabilidade, de expressão, para que a gente possa chegar nesse estudo não formal, mas que leva a um renascimento, a uma travessia, se pegar o tarô, a jornada da individuação, em que inicialmente tem-se um louco que está caindo do abismo sem nem perceber, passa por inúmeros processos, daqui a pouco esse louco se reconhece diante de um conflito, de uma situação, e ele simplesmente se rende, se enforca, né, de cabeça para baixo, e aí isso leva ele para um outro nível. Você vai percorrendo os caminhos da materialidade, depois você percorre o caminho das relações dentro dessa materialidade, depois, enfim, você pode caminhar para uma espiritualidade e para uma comum unidade. E por fim, esse louco já está no mundo, de um outro lugar, no fim dessa travessia, de uma outra visão. É um pouquinho sobre isso que a gente quer tratar nos próximos anos, porque o autoconhecimento é uma jornada que ela nunca se encerra, né? É sempre. E dizem assim, eu tava com uma colega essa semana e ela falou assim, gente, mas vai olhar para a dor? É uma pessoa que não faz nenhum tipo de terapia nem nada. E a vida tá lá, às vezes um caos, às vezes com as dificuldades, às vezes com os conflitos, às vezes com traições de parceiros de trabalho, às vezes. E a pessoa, não, mas como assim? Mas olhar para a dor, será que isso não, né? Porque a pessoa tem medo. E aí, como alguém que vive isso há uns 15 anos, não de olhar para a dor, porque o objetivo é você olhar, mas você poder transmutá-la e sair num outro patamar, não é possível você atravessar. Isso é uma frase de uma das nossas professoras, Daniela Flig, não é possível você atravessar algo sem vivenciar, sem sentir profundamente aquilo. Então é preciso que a gente sinta. Nós, quando nascemos de cabeça para baixo, a gente nasce chorando, gritando, esperneando nesse novo ambiente, nessa nova realidade, nessa nova visão. Aí daqui a pouco a gente está no acalento ali do corpo da mãe,
sendo nutrido, sendo amamentado, recebendo calorzinho. Então é esse voto de confiança, sabe? Esse mergulho, efetivamente. A vida começa na água e com a fluidez da água. E ela tem todo o potencial de ser, assim como a água que nos constitui, 70, 80%, reabastece. O copo tá meio vazio ou tá meio cheio? Qual é a energia que a gente está circulando dentro de nós? É sobre isso. São 15 anos, né? Então, tudo assim, o Eneagrama, por exemplo. O Eneagrama, quando eu cheguei, né, eu tive dificuldade, são 9 eneatipos. Eu fiquei com uma dificuldade de me identificar, porque tem os emocionais, tem o racional e tem físico, motor. E é claro que todas essas ferramentas, elas nos auxiliam a nos identificar, a criar um pertencimento num grupo menor, a se sentir compreendido, mas que também é muito, não demorou, eu não consegui ter um padrão. Falavam que eu era um 3. E eu me identificava muito com o 3, de fato, que é extremamente workaholic, que é um camaleão. Mas aí a vida vai passando e você fala, gente, mas eu não sinto que eu seja mais emocional do que motora, por exemplo, né? E aí daqui a pouco você se vê numa outra realidade. Então, ou astrologia, né? É um caminho lindo e que nos mostra inúmeras coisas que podem ser. Mas se você me falasse que eu sou escorpiana, se eu nascesse e você me falasse, possivelmente eu ia conseguir encontrar todas aquelas características dentro de mim e me moldar de acordo com essa realidade. O quanto também a gente tem que tomar cuidado com esses aprendizados para que não coloque a gente em caixas, né? Mas que a gente possa se reconhecer como seres mutantes a todo momento. A gente vive inúmeras vidas nessa vida. E o quanto que isso ajuda, né? Você ter falar, olha, né, me sinto pertencente aqui, me sinto nesse lugar de segurança dentro desse diagnóstico que foi dado. Mas o quanto que um diagnóstico também, assim como diagnósticos de doenças, diagnósticos de padrões, podem nos manter numa caixinha que talvez já não caiba mais. E aí a astrologia eu acho incrível, porque você tem o seu sol, mas aí depois de um tempo falam que você é mais pro seu ascendente. E aí você fala, eu fui touro a vida inteira e agora eu sou peixe. E aí daqui a pouco, quando tiver no cúmulo da arrogância, eu vou falar, não, mas agora eu sou leão, porque a sua lua é leão. Aí daqui a pouco, se eu chegar numa outra energia, não, mas é porque o Vênus está no céu. Eu acho, Vi, até para você sentir assim a visão sistêmica dentro dessas áreas todas de conhecimento, é a que, para mim, foi a que foi mais enxuta. E por ser enxuta, tinha um potencial absurdo, porque ela simplesmente te ensina a estar na presença, a confiar, a você desenvolver uma telepatia, a você desenvolver uma percepção de empatia, sentir o outro sem o outro falar absolutamente nada com você. Tem coisa mais linda e bela do que isso? Do que você reconhecer o que é, sem querer explicar? E quanto mais você faz um movimento de não tentar explicar, de não tentar segurar, de não tentar controlar, mais eficiente é. Então você não precisa saber se se refere a uma outra vida passada sua, se refere a um ancestral, se é determinado tio em específico, mas às vezes você só entra. O sintoma olha para um lugar. Para que lugar esse sintoma olha? Eu não sei para onde o sintoma olha, mas vamos colocar uma pessoa, um objeto, algo e vamos sentir. Quem é que está olhando aqui? Para onde que está olhando? Nossa, não sei quem é. E eu me eximo da necessidade de ter que saber quem é. Somos nós. É uma parte minha. É uma parte sua, é uma parte nossa. Não importa, é a mesma coisa. Dentro desse comum unidade, dentro dessa natureza, não importa quem é. Não tem como eu estar verdadeiramente 100% bem se eu olho aqui e a pessoa com quem eu convivo, com a pessoa que eu não convivo, não esteja bem. É impossível. Eu vou trazer um poema, é Fernando Pessoa. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Fernando Pessoa. O psicodrama traz muito essa coisa das máscaras, né, que a gente usa. Esse lugar da gente criando versões nossas que se relacionam com outros, esses multi que somos. E como é adoecedor, perturbador e a gente querer uma máscara pregada à cara, né? Então, essa coisa das máscaras, ela sempre me chama, assim, me convida, né? A ideia do teatro, da gente poder
testar novos eus, um experimento. E aí vem essa coisa do que não é futuro, né? É presente. Então, trazer para no ar esse termo, presentes possíveis, é muito importante para ancorar a ideia de que não é em nenhum outro lugar. Né? No aqui e agora, qual o tempo e espaço é esse? Que é aqui que a gente consegue fazer algo, que é esse trânsito, né? Toda vez que a gente faz qualquer prática sistêmica de constelação ou de estrutura, eu sempre gosto de ver com o Mari isso, né? De trazer, olha, um caminho, e a gente estava lá e agora a gente está aqui. E o que a gente fez aqui foi percorrer esse caminho. E é a partir desse lugar que a gente faz, desse lugar que parece místico, mágico, que é um pouco, mas que é real, porque é físico, é no que eu sinto agora no corpo, não é em outro lugar. Trazer para o presente para conquistar um presente possível. Então, para não ir para um lugar de ilusão, de futuro, não é qual é o presente que é possível agora. O que é possível agora? E às vezes a gente só se reconhecer que está perdido, por exemplo, né? Ou nascendo. Essa ideia do parto e do nascimento, para mim, também sempre foi muito especial, necessário ver. Moreno, que é o pai do psicodrama, ele fala que o nascimento é o grande primeiro ato espontâneo do ser humano. Ele fala que aquela simbiose ela vai ficando desconfortável para a mãe e para o bebê. E o bebê sai, e a mãe expulsa. E é esse ato dos dois. E aí ele diz que quando o bebê sai, que corta o cordão umbilical, ali é o encontro. Porque já não é mais um, são dois. E aí ele fala desse primeiro reconhecimento como indivíduo, né? É o primeiro lugar da nossa individuação, é esse reconhecimento. Algo me foi dado aqui. Eu não sou mais parte dessa pessoa. E às vezes a gente quer ficar preso nesse cordão umbilical, nesse espaço, né? Nesse não reconhecimento de que você, de alguma forma, ganhou o grande presente é a vida. Você está vivo, agora aí vai. Já foi o primeiro presente. Não tem nem como pagar, né? Não tem como voltar. Eu vi a doutora Ana Cláudia Arantes, ela estava falando numa entrevista para Fátima Bernardes isso. Ela falou: você pode cuidar dos seus pais velhos, mas você não vai ser pai ou mãe dos seus pais. Porque pai e mãe dá a vida. E aí tem um outro reconhecimento, que é de outro lugar. Você vai encontrar esses outros espaços, né? Essas outras máscaras, esses novos eus. E a surpresa da Fátima Bernardes em reconhecer isso, porque na hora que a fala isso, tá tão entremeado, principalmente quando os pais vão envelhecendo, essa crença de que nasceu para que cuide. E é isso, novamente, não é problema nenhum você cuidar, é só de que lugar você cuida, de que lugar de real disponibilidade ou de inteireza e sou menor perante a vocês e faço isso por um ato de gratidão a tudo que me foi dado e não por um lugar de você é fraco, você é incapaz, você já não consegue mais. E a surpresa dela de a gente não se transforma em pai e mãe dos pais. Então, algo que aparentemente, né, dentro de uma ordem, dentro de uma hierarquia, dentro de um pertencimento, seria tão óbvio e simples. Tem até um livro, né? Eu acho que é o Jacob Petrie que escreve o óbvio que não dizemos, né? O óbvio, que é sobre exatamente o quanto estamos em realidades que estamos tão perdidos em tantas coisas que foi, né? Entregue, sem objetivo nenhum, a não ser o tempo. Porque poderíamos, dentro de uma instituição, reconhecer de que, olha, precisamos viver em comunidade ao tal ponto que a gente precisa contratar uma escola. Não pelos ensinamentos que a escola passa, mas para que tenha alguém que me auxilie a cuidar do filho e que eu possa ter uma troca para que eu possa dar passos e não me perder de mim. Né? E se a gente pudesse reconhecer, na verdade, a verdade que é eu preciso desse espaço, ou eu preciso de ajuda. Que fosse desse lugar de verdade, de reconhecer que um filho que é de um, assim como nas tribos, não é de um, é de todos, né? É de toda a comunidade. E se todos pudéssemos retroalimentar isso de uma forma que cada um com seu dom, que juntando, né, transforma em algo muito, muito maior. Não preciso gastar meu tempo aprendendo toda a astrologia se eu tenho alguém que super se identifica, que pulsa e que é algo assim. Eu amo, mas eu não tenho a disponibilidade interna, corpórea, para aprender tudo isso. E nem almejo, porque eu posso contar com outro.
Eu posso olhar para o outro e falar, poxa, me ensina aí, ou faz isso para mim, ou me mostra esse caminho. Da mesma forma, nossa, né, eu tenho dificuldade nisso, e assim, tem um bloqueio. Você E a pode própria, superar o bloqueio, mas respeitando o corpo, porque às vezes não é mesmo, porque você tem características inatas que são muito mais e que você deveria estar exercendo dentro dessa. a própria contratação do serviço vai para um outro lugar, né, Mari? Porque aí você precisa entender essa troca com o outro, e aí porque você precisa um pouco daquilo que o outro se disponibilizou a fazer. E aí a gente vai criando redes, né? Teias e E é desse sistemas. lugar de codependência não patológica, né? Mas de reconhecer a necessidade. Eu preciso de vocês para dar um outro passo, num outro nível. Eu preciso dos clientes para que pagantes, para que tenha um equilíbrio de dar e receber e que você não se sinta recebendo demais e queira sair e fugir da casa do papai e da mamãe porque não suporta receber o demais. Porque a gente não suporta ainda receber demais. E a gente precisa aprender a receber e a retribuir de uma forma harmônica, respeitando esse equilíbrio de dar e receber nas relações, para que você possa me dar cada vez mais, eu possa receber cada vez mais e sentir mais vontade de dar, porque esse é um movimento natural também que temos dentro de nós. O quanto você me dá e eu consigo receber e ser grato e retribuir, o quanto isso é bom para todos.